Hoje a gente vai mergulhar nas ideias da influenciadora espiritual Elaine Orives para tentar entender uma coisa: por que tanta gente se sente meio estagnada? E claro, como seria possível, segundo o raciocínio dela, virar esse jogo e transformar a própria vida? Sabe aquela sensação de que não importa o quanto a gente se esforce, parece que as coisas não andam? Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. É o problema central que a teoria que a gente está explorando hoje tenta resolver. Para a gente desembolar essa questão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a lei da vibração. Depois, a gente entra na ideia de pensamentos elétricos e sentimentos magnéticos. Em seguida, vamos falar sobre as tais prisões emocionais. E, para fechar, como seria possível reprogramar a nossa realidade. Vamos começar com o primeiro pilar de tudo isso. A ideia aqui é uma virada de chave fundamental. A gente precisa parar de focar tanto no que se quer ter e começar a prestar atenção em quem se é agora, no presente. E essa frase, bom, ela resume tudo. A lógica é que a nossa realidade funciona como um grande espelho. Ela simplesmente reflete de volta o nosso estado interno. O que a gente vive do lado de fora é um espelho direto de quem a gente está sendo por dentro. Para deixar isso um pouco mais palpável, a fonte usa um termo, assinatura vibracional. Pensa nisso como se fosse o nosso código de barras energético pessoal, sabe? Cada pensamento, cada sentimento, cada ação, tudo isso junto cria esse código. E é esse código que vai dar match com uma realidade compatível. E essa analogia do rádio é perfeita. Imagina que a vida é um rádio. A nossa assinatura vibracional é a frequência em que a gente está sintonizado. Não adianta querer ouvir uma música clássica se o dial está travada numa estação de rock pesado. A vida, segundo essa visão, funcionaria exatamente da mesma forma. Beleza, a gente entendeu a ideia do rádio, mas como essa sintonia funciona na prática? Como é que se muda de estação? Vamos ver agora o mecanismo por trás disso, como o material de origem explica. Basicamente, a criação da nossa realidade teria duas forças. De um lado, os pensamentos. Eles seriam o sinal elétrico, aquilo que a gente envia para o universo. É o que a gente quer. Do outro lado, os sentimentos. Eles seriam a força magnética, o grande ímã que atrai a experiência de volta para a gente. É o como a coisa se manifesta. Então, o processo todo se desenrolaria em 4 etapas. Primeiro, o pensamento, que gera o tal sinal elétrico. Segundo, o sentimento, que cria a carga magnética. Terceiro, a ação, que bota a energia no mundo físico. E o mais importante de tudo, o alinhamento. Quando esses três estão na mesma sintonia, aí sim a realidade é criada. E para a gente ter uma ideia do porquê o sentimento é tão importante nesse sistema, olha só esse dado. A fonte afirma que o campo eletromagnético do coração é, pasme, 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Se a gente seguir essa lógica, fica claro. A emoção, a carga magnética, tem um poder de atração infinitamente maior que só o pensamento. Ok, se existe todo esse poder dentro da gente, por que as coisas são tão difíceis? Por que tanta gente se sente presa? Bom, agora a gente entra no diagnóstico que a fonte dá para esse problema. Uma programação inconsciente, super profunda, que muitas vezes nem é nossa, é herdada. A ideia aqui é que ninguém começa do zero. A gente já chega com um tipo de DNA emocional, que foi sendo programado pelas crenças e experiências dos nossos pais, dos nossos avós, e por aí vai. E são essas crenças que, sem a gente perceber, constroem as grades das nossas prisões invisíveis. E aqui estão alguns exemplos bem clássicos dessas programações. Com certeza, muita gente já ouviu isso, né? Tem que ralar muito para ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore. Parecem frases bobas, mas, segundo essa visão, elas ficam operando lá no fundo da mente, sabotando tudo e moldando a nossa realidade de escassez. E é aqui que o conflito acontece. A nossa mente consciente pode até querer muito uma vida de abundância, por exemplo. Mas se o subconsciente está lá rodando o programa de que dinheiro é sujo, adivinha quem ganha? Pois é. O poder magnético do sentimento ligado a essas crenças antigas acaba sendo muito mais forte. Certo, o problema está entendido. A gente está preso por programas que nem sabíamos que existiam. E agora? Como é que se escapa dessa prisão? Vamos para a parte final, que é justamente a solução proposta para reprogramar essa realidade de dentro para fora. A solução começa com uma afirmação bem ousada. A fonte se baseia na ideia de que 90% do nosso DNA não é fixo, não é destino. Essa parte que por um tempo a ciência até chamou de DNA lixo, seria, na verdade,
totalmente programável. E a ferramenta para essa programação seria a frequência e a linguagem. E aqui está a chave de tudo, a linguagem. As palavras que a gente usa, tanto as que a gente fala quanto as que a gente pensa, não seriam só sons. Elas funcionariam como um verdadeiro código de programação, que mexe diretamente com a nossa biologia e com o nosso campo de energia. E olha que interessante, como a nossa mente subconsciente funcionaria. Ela seria literal e não entenderia a palavra não. Então, quando alguém diz eu não quero ficar doente, o cérebro focaria em quero ficar doente. O comando de negação é ignorado e a energia vai toda para aquilo que se está tentando evitar. Louco, né? Pensando nisso, o processo para se reprogramar fica bem mais claro. Primeiro, ter consciência da nossa própria linguagem. Depois, a substituição. Trocar ativamente o negativo pelo positivo. O terceiro passo é a afirmação, falar o que se quer como se já fosse real. E o mais importante, a incorporação, que é sentir a emoção da nova realidade para ativar aquele imã poderoso do coração. E tudo isso nos traz para a grande conclusão, a mensagem central de todo esse sistema. A mudança real não vem de fora. Para transformar o mundo externo, as circunstâncias, os resultados, o trabalho precisa ser feito primeiro no mundo interno. O lado de fora é só um reflexo do que está do lado de dentro. E para a gente terminar, fica essa pergunta no ar. Se a gente aceita essa ideia de que a vida é um espelho do nosso estado interior, o que será que o espelho anda mostrando para cada um de nós hoje? Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para começar uma nova programação.